Esse é Léo Stronda, um dos influenciadores que mais divulgam o uso de anabolizantes. Gabriel participou do programa logo que passou a usar. No último domingo, a Rede Globo fez uma reportagem falando sobre o caso do Gabriel Galley e também sobre toda a questão que envolve o uso de anabolizantes. E até aí tava tudo normal, mas, meu amigo, Globo simplesmente decidiu detonar o Léo Stronda. Que pra quem não sabe, o Léo era meio que uma espécie de padrinho do Gabriel. Eles sempre estavam juntos, ele sempre incentivava o Galley e com certeza era uma referência pra ele. E eu acho que eu nem preciso falar aqui sobre a relação do Léo Stronda com os anabolizantes. O cara já tomou praticamente tudo que existe e fala abertamente sobre isso. Sem contar que ele faz meme, ele faz piada com isso e parece algo muito normal pra ele. Tanto é que a Rede Globo usou algumas imagens em uma entrevista que o Léo tinha feito com o Gabriel. Eu queria que você tivesse a sua primeira vez comigo. Que isso, Léo? Eu queria ter a honra. Vai espetar? Vem. A Rede Globo colocou ele como um dos influenciadores que mais divulga o uso de anabolizantes e colocou ele meio que como um vilão nessa história toda. E também na reportagem dá a entender que também ele poderia ter sido um dos principais responsáveis por tudo que aconteceu com o Galley. Importante também dizer que antes da reportagem ir ao ar, o Léo Stronda postou um pronunciamento. Ele postou uma versão maior aqui no YouTube e uma menor lá no Instagram. E meu amigo, esse pronunciamento aqui foi o que salvou o Léo Stronda e vocês vão entender ao longo do vídeo. Mas vamos lá, vamos ver se realmente o Léo Stronda é o vilão de toda essa história ou se a Rede Globo só exagerou mesmo. A gente vai ver nesse vídeo junto também com o pronunciamento do Léo, então bora lá. Essa reportagem conta com várias pessoas que eram muito próximas ao Gabriel, mas o que realmente chamou a atenção foi uma pessoa que nem estava lá. Isso porque o Léo Stronda não quis participar da reportagem. E como eu falei pra vocês, essa reportagem colocou o Léo como que um vilão dessa história toda. A Rede Globo usou trechos aí de uma entrevista que o Léo tinha feito com o Galley. E nessa entrevista aí o Léo faz uma aplicação lá no Gabriel e realmente assistindo isso daqui é bem bizarro. Pelo menos da forma que eles venderam. Porque quem assistiu realmente a entrevista do Léo com o Gabriel sabe que o clima ali era bem descontraído. Mas isso também não anula o fato que realmente é bem bizarro essa aplicação aí que o Léo fez no Galley, sabe? Então não tô passando pano pra ninguém aqui, tá? Até porque isso seria bem difícil, uma vez que o Léo Stronda fala abertamente sobre tudo que ele já tomou. Ele sempre tá fazendo piada ou se divertindo com a questão de alguém tomando anabolizante e isso é bem bizarro. Inclusive depois ali da aplicação que ele faz no Galley, ele assina ali a seringa e dá pra ele como se fosse uma espécie de troféu. A recepção é como um batismo no mundo da bomba. Léo Stronda dá uma injeção no braço de Gabriel Galley e depois assina a seringa como troféu. Fica bem difícil tentar defender o Léo dentro dessas circunstâncias. Tudo isso serviu para a Globo vender o Léo como se fosse o vilão de toda essa história, ou sendo uma das pessoas mais responsáveis por tudo que aconteceu com o Gabriel. E eu de fato não sei se ele é o vilão realmente de toda essa história, e também não sei se ele pode ser apresentado como um dos principais responsáveis por tudo que aconteceu, mas é bem difícil você ver uma pessoa que fala abertamente sobre tudo que já tomou, trata isso como piada e ainda trata isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Lógico que a Globo não ia perder essa oportunidade, e realmente ele foi vendido como um vilão de toda essa história. Eu não sei se é pra tanto, mas também creio sim que ele tem uma responsabilidade nisso tudo. Até porque a gente sabe que o Léo não é a pessoa mais normal do mundo, né? Agora vai! Agora vai! E como eu falei pra vocês antes da reportagem do Fantástico ir ao ar, o Léo Stronda postou um pronunciamento de uma forma mais estendida aqui no YouTube e de uma forma mais reduzida lá no Instagram. Isso serviu pra galera tentar entender o lado dele primeiro e aí depois assistir a reportagem. O que me chamou de fato a atenção nesse pronunciamento do Léo foi ele falar sobre a questão de aconselhar o Galley, quando ele viu realmente que o Galley estava disposto a fazer tudo. Depois que eu percebi o quão emocionado ele estava e o que ele estava disposto a fazer, eu mudei o tom com ele completamente. Estava voltando de uma gravação e ele foi falando: Léo,
contando as coisas e tal, e ele falou sobre insulina, ele falou comigo. E eu comecei a negar isso a ele. Eu falei, cara, não faz isso, velho. Você é muito jovem, você não pode usar isso, mano. Porque ali eu já sabia o nível. Antes da gente entrar no restaurante, eu peguei o rosto dele assim, sabe quando você pega alguém assim pra falar sério com a pessoa? Eu falei, mano, esquece isso, abandona isso. Mas, cara, eu acho muito complicado você falar sobre o risco de usar anabolizantes e essa pessoa te levar a sério, sendo que você brinca com isso, sendo que pra você é algo super normal. Então é meio que eu tô dizendo, pô, não use isso daí, vai fazer mal. E ali depois eu já tô brincando, já tô achando a coisa mais normal do mundo. É muito contraditório tudo isso, cara. Ainda sobre a questão dos anabolizantes, o Léo fala que ele errou sim e muita coisa vai mudar a partir de agora. Principalmente a sua postura quando o assunto é tratar sobre o uso de anabolizantes. Primeiro na minha vida, Léo Stronda, vocês não vão me ouvir mais falando sobre esse assunto. Então eu sempre tentei falar sério sobre esse assunto, apesar de brincar, só que a partir de agora eu não vou mais brincar sobre isso. Tinha um projeto, né, de lançar uma música por mês durante esse ano, músicas maromba, e eu cancelei esse projeto já. Apesar de nem todas as músicas maromba falarem sobre. Eu não vou falar sobre todo o pronunciamento do Léo, tá aí no YouTube ou no Instagram se você quiser assistir. Como eu disse, é bem difícil defender, mas eu acho que não é pra tanto. O que eu espero é que tudo isso que aconteceu faça realmente o Léo mudar a postura dele sobre toda a questão dos anabolizantes e tratar isso como eles devem ser tratados, de uma forma séria, cara. Então é isso, esse foi o vídeo e eu espero que você tenha gostado. Não se esquece de deixar aqui nos comentários o que você acha sobre toda essa história. E é nós, tamo junto e até um próximo dia.